Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Todas as doenças existentes no mundo são provocadas pela alteração do campo biomagnético. O mundo é um conjunto de eletromagnetismo e, consequentemente, nós também somos formados de eletromagnetismo. A alteração desse campo de energia é que provoca em nós todas as doenças, como o câncer, o infarto, a osteomielite e todo e qualquer tipo de moléstia. O excesso de magnetismo mata, o excesso de eletricidade mata do mesmo jeito, e nós estamos sujeitos aos efeitos desses dois fluidos monstros, o elétrico e magnético. Na cultura racional diz que todos são doentes, e queremos saber qual é a cura para todas essas doenças. E o Dr. Carlos Reis vai nos explicar sobre as doenças e sobre a cura das doenças no livro Universo em Desencanto, sobre as terapias. A questão é bem simples do ponto de vista natural. O ser humano, ele tem um campo biomagnético pessoal que o povo sempre chamou de aura, e a ciência clássica negava essa existência por muito tempo, era materialista, o pensamento concreto. Então, raciocinando dessa parte do que é real, que tudo é energia e não há efeito sem causa, primeiro a pessoa tem uma alteração do seu campo biomagnético, depois vai sentir um desequilíbrio, mas se fizer exames não vai aparecer nada. Isso o Racional também diz na sua obra textualmente. E com o aprofundamento da energia magnética vão aparecer alterações funcionais e, por fim, lesionais na máquina de matéria orgânica. As doenças provocadas pela energia elétrica são curáveis e as provocadas pela energia magnética são incuráveis. Agora, para ficar mais claro o entendimento das terapias, né, o adoecer é dessa maneira. O problema, a doença pior do mundo é a pessoa não se conhecer, porque a pessoa se conhecendo, ela se liga à natureza e tem orientações pessoais para o seu reequilíbrio. O problema do pensador é justamente esse, o desconhecimento de si mesmo. Não sabe quem ele é, de onde veio e para onde vai, então está desligado da natureza, e a natureza agora é racional, está liquidando os feitos da fase de animal racional, o desequilíbrio em tudo está crítico, aumentado ao máximo, mas males que vêm para o bem. Agora, para ter uma noção de panorâmica de terapias, tem uma classificação feita na década de 80, foi publicada na revista Planeta, uma edição especial, O Assunto é Cura, feita, essa é uma compilação, um estudo em várias outras fontes bibliográficas de autoria do professor Mário Sanches, lá de Goiás. Então, ele classifica 14 tipos de terapias. 7 primeiras são chamadas de terapias naturais, porque não precisa injetar nada para dentro do ser humano materialmente. E as outras 7 são chamadas de compensação. Racionalmente, a gente entende as primeiras 7 trabalhando justamente no campo biomagnético, e as outras trabalhando só na parte do infante, na matéria, na máquina de matéria orgânica. Então, pela ordem, a ordem é o que tem mais benefício e menor custo. Então, pela ordem, o que tem mais benefício e menor custo é a logoterapia, terapia pelo logos, que quer dizer pela palavra, né? Tanto que tem psicólogos profissionalmente atuando, tanto que historicamente o Evangelho de Jesus, o Pai amado, é uma terapia pelo logos. Francisco de Assis, patrono da cultura racional, o que ele faz também é terapia pela palavra, e a palavra pode esclarecer quem a pessoa é, e isso faz entrar uma energia curativa bem no centro, podendo gerar uma cascata e reequilibrar até o final. Podendo, né? Agora, os psicólogos atualmente, a maioria não tem um conceito de espiritualidade, então fazem uma terapia pelo logos, mas num plano que a gente chama de curso primário do encanto. Tem alguma profundidade, mas não esclarece quem a pessoa é. Mas tem psicólogos, classicamente, e outros terapeutas que trabalham nesse ponto,
Viktor Frankl, um austríaco que chegou a estar no Brasil na década de 80, tem uma alta bagagem da parte de espiritualidade, fala disso, né? E Joel Goldsmith, o havaiano, que é terapeuta, também trabalha em cima do Logos. Segunda classificação, mente-terapia. Mente-terapia básica é pela meditação. Meditar, medicar, médium, metade, as palavras vêm do mesmo radical, do latim. Então, mente-terapia, a pessoa procura reequilibrar essas duas máquinas do chão, a do pensamento e a da imaginação, e elas só equilibram se ela alcançar um plano superior, que é o plano do astral superior. Ou então, através de um médium. É uma terapia que tem um alto benefício, mas precisa de um terceiro, ou a pessoa educar sua mente através da meditação. Terceiro lugar, vibroterapia. Vibroterapia, classicamente, são aquelas que procuram alinhar os 7 chakras, o corpo de energia, o eixo do corpo de energia. E musicoterapia é um exemplo, cromoterapia é outro exemplo, florais, helioterapia, tudo baseado nesse sentido, nesse conceito. Quarto lugar, energoterapia. Terapias que trabalham com a aura inteira. E aí entra a homeopatia, acupuntura, do-in, shiatsu. Se estimula os meridianos ou os pranas para reequilibrar o conjunto todo. Esse é o quarto tipo, energoterapia. Aeroterapia em quinto lugar, que é pelo ar, pelo clima. Hatha Yoga, que faz os exercícios de pranayama, também tem um grande poder de equilibrar o campo biomagnético. Cada vez precisa mais esforço e tem um benefício proporcional a esse esforço. Em sexto lugar, hidroterapia e argila. Essa foi a primeira terapia assim, que o homem descobriu, mas ela é bastante complexa, banhos de imersão com temperaturas variadas, aplicações, tudo isso tem poder de estimular a energia vital e produzir curas em determinados níveis. Essa hidroterapia é sexto lugar. Sétimo lugar é classificado como dieta racêmica. Dieta racêmica é quase um idealismo, é aquela dieta onde a ingestão vai ser exclusivamente a necessidade que a pessoa tem naquele momento e de uma leveza de combustível que praticamente não vai ter custo para o sistema digestório da pessoa para absorver. Esse eu digo que é quase um idealismo, porque é muito difícil isso na prática. Isso acabam as 7 primeiras, são as terapias naturais. Terapias de compensação começa com dietas preferentemente naturais, macrobiótica, vegetarianismo, vários outros tipos de dieta. Oitavo lugar, fitoterapia, que é o tratamento pelas ervas, tinturas, chás, etc. Esse foi o 9º lugar. 10º, homeopatia, essa homeopatia organoterápica, homeopatia que a pessoa pode comprar sem consulta médica, que é só para uma determinada doença, para um determinado sintoma. Essa é homeopatia organoterápica. 11º lugar é a alopatia. 12º lugar é cirurgia. Depois a complexidade vai aumentando, fica claro, né, que cirurgia já precisa de um centro cirúrgico, de alguém especializado para fazer. Depois quimioterapia, radioterapia, e, em último lugar, terapia usando venenos, tóxicos e drogas mortais. Por que venenos, tóxicos e drogas mortais? O exemplo mais simples é um viciado. O viciado está fazendo uma automedicação equivocada e está com 2 problemas. Ele não está resolvendo o seu problema, ele está anestesiando, passa aquele efeito anestésico que ele precisa novamente se drogar, ele precisa voltar para a primeira terapia, terapia pelo Logos. Agora, aqui é um programa de cultura racional, a gente fala bem simples e bem claro. O maior remédio é o fluido racional, que a pessoa adquire e possui lendo o livro Universo em Desencanto. É uma terapia
onde a pessoa, na linha, ela está entendendo progressivamente mais, porque não tem mistério, não tem enigma, não tem fenômeno. E na entrelinha ela está sentindo cada vez mais a energia racional, e aí vem a compreensão. Então, voltando à primeira fala, que a pior doença do mundo é o não se conhecer. Então, o maior remédio é o fluido racional, porque esse fluido é da origem da pessoa. E esse fluido racional é que deu causa ao micróbio racional, que esse micróbio racional é que fez o corpo de matéria orgânica. Então tá aí. Agora eu gostaria dos irmãos aqui da mesa alguma colaboração sobre o tema. A natureza é a dona de tudo, de todos. Tudo que existe foi criado pela natureza. E o ser humano, conhecendo as forças da natureza, procura então se curar através do necessário. Se ele tiver a necessidade dele, faz ele, a natureza encaminha ele para a terapia certa. Isso que é importante, porque a pessoa com o raciocínio desenvolvido, ele sabe do que precisa, ele sabe qual a terapia adequada. Agora, sem um raciocínio desenvolvido, existe a terapia certa, mas ele não sabe procurar. Quer dizer, ele continua perdido. Se não tiver a orientação certa, continua perdido. E a orientação certa sempre é o raciocínio, porque o raciocínio sempre encaminha por certo. A orientação certa sempre é do raciocínio. Quem não tem o raciocínio desenvolvido, ou não está desenvolvendo esse raciocínio, fica sempre andando para cá, para lá, vai num, não dá certo, vai no outro, não dá certo. Todos estão em experiência, fazendo experiência, e o ser humano é o experimento, né? O experimento, o próprio ser humano é o experimento. Todo mundo fica se experimentando para saber se dá certo. Hoje em dia, com o conhecimento de cultura racional, o ser humano passa a se conhecer, ter o conhecimento de si próprio. Ele sabe da natureza dele, ele conhece sua natureza, ele sabe o que é adequado para ele. Porque se cada um é um mundo, cada um tem uma cura, uma terapia certa. Existem várias terapias, mas cada um tem a terapia certa para ele. Então o ser humano precisa primeiramente se conhecer, saber quem ele é, de onde veio e para onde ele vai. Aí então ele passa a se conhecer, se conhecendo então ele busca o certo. Se o ser humano soubesse o certo, há muitos e muitos milhões de anos, ele já teria encontrado soluções para todos os problemas da humanidade. Mas ele ainda não se conhece, mas está passando a se conhecer. Não é isso, Oswaldo? Exatamente. Inclusive, quero acrescentar que na cultura racional não há milagres. Tudo acontece naturalmente. As soluções são consequências do perfeito equilíbrio que a pessoa adquire através da leitura das mensagens do racional superior. A proporção que a pessoa vai lendo, vai recebendo as orientações precisas ao seu bom viver. E com o desenvolvimento adquirido através da leitura, a pessoa começa a se desligar desse campo elétrico-magnético e se ligar num outro campo, na energia racional. Então, tudo vai acontecendo naturalmente. Então, não é milagre. A pessoa vai, fiquei boa. Não, ficou porque foi um tratamento fluídico. Então, não é milagre, não é fez assim com a mão e ficou boa. Não, vai sendo um tratamento fluídico que vai curando a pessoa e mudando o campo de energia. E mudando o campo de energia, saindo do elétrico-magnético, que não são bons, e se ligando a uma energia boa, vai ficar completamente curada. Pode até ser num estalar de dedos, mas porque muita gente vai pensar, eu vou pegar o livro, amanhã eu já vou estar boa. Então, não é assim, depende de muitas coisas, né, doutor Carlos? Isso mesmo, isso mesmo. Eu gostaria de acrescentar duas coisas. Primeiro, um resumo dessas 14 feitas no no início da década de 80, mas 400 a.C., Hipócrates resumiu essas 14 terapias em apenas 4. Ele disse: o primeiro remédio do médico deve ser a palavra, o segundo um vegetal, terceiro uma droga, quarto um bisturi. Realmente ele tinha QI espiritual, não entrou para a história à toa, né? E em segundo lugar é que as pessoas que me conhecem
há muito tempo, de minha intimidade, familiares, eu falo que o livro Universo em Desencanto é o meu livro de cabeceira, querendo dizer que é o meu psicólogo de plantão. Por quê? Porque é uma usina portátil de energia. E, finalmente, por quê? Porque é o livro Deus. O livro onde chega resolve os casos intrincados da vida. Cultura racional, Universo em Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Voltamos com outros assuntos. Tchau.